S&P também 500, quase alcançando aí as máximas. Seja bem-vindo, João. Obrigada pela participação hoje, finalzinho de novembro. Oi, Paula, tudo bem? Um mês animado, né? Ainda bem, né? Que nem eu falei, a gente estava precisando desse alívio, né? Eu acho que veio bastante dado corroborando, né? Acho que veio bastante notícia boa esse mês. E, claro, você aqui com a gente para falar, né? Claro, trazer aí as análises. E já quero partir aqui para o nosso primeiro tema aqui, né? S&P batendo aí quase as máximas do ano, já recuperou praticamente as perdas de 2022, né? O que se deve esse desempenho, né? Como é que a gente deve olhar para esse índice? É isso mesmo? Tipo, tá bombando mesmo o índice ou tem alguma pegadinha ali no meio que a gente precisa ficar mais de olho? Legal. Bom, falta pouco mesmo para a S&P voltar aí para suas máximas históricas, né? Que foram atingidas ali em novembro de 2021, naquele finalzinho de novembro de 21, que foi o auge ali vamos dizer, menor aversão a risco, né? Foi isso. E os investidores ali estavam super entusiasmados, especialmente com as emerging techs naquele momento, né? E, enfim, de lá para frente a gente viu o que aconteceu. Bom, esse ano foi o ano das big techs, sem sombra de dúvidas, né? As empresas aí, as Magnificent Seven, né? As 7 maiores empresas do S&P, elas despontaram, trouxeram resultados muito positivos nesse ano, inesperados de certa forma, né? Todos os investidores aí esperavam que esses resultados fossem se desacelerar ao longo desse ano, que as empresas pudessem tropeçar em algum momento, e nada disso aconteceu, né? Em especial as ações, da Microsoft, a Amazon, divulgaram resultados muito fortes que vieram se acelerando ao longo do ano. Então, quando a gente olha esse último trimestre, é perceptível a melhora no balanço dessas empresas, né? Geração de caixa, vamos dizer, eles se prepararam para um ambiente mais difícil ao longo de 2022 e acabaram colhendo frutos agora, nessa reta final agora de 23. E aí os mercados que estavam apoiados na questão dos juros americanos e vamos dizer, na leitura do Federal Reserve em relação à economia, né, os juros continuariam elevados por muito mais tempo, etc, etc. Acabou que o mercado ganhou um alívio nessa virada de mês, né? Os dados da economia americana estão claramente mostrando alguma desaceleração. Óbvio que a gente ainda detecta alguns indicadores que mostram a robustez da economia americana, mas tanto os dados de indústria quanto os dados de setores específicos como construção civil e a inflação, você percebe, né, que ao longo do tempo que vem num processo desinflacionário, um processo de alívio e desaceleração econômica também, apesar do PIB do terceiro trimestre ter sido muito bom, já mostra que há espaço para o Federal Reserve pensar em, vamos dizer, nesse primeiro momento, segurar a taxa de juros onde ela está, né? Uma taxa de juros já bastante elevada para os padrões lá de fora, e já começar a pensar num afrouxamento monetário, né? E assim, o mercado, inclusive, vem, vamos dizer, apostando cada vez mais que esse afrouxamento monetário ele vai ser antecipado no ano que vem, né? Ele deveria ser antecipado, inclusive o Bill Ackman, né, que é um dos grandes gestores aí, divulgou a visão dele para o ano que vem, e ele já espera que o primeiro corte de juros venha em março de 2024, ou seja, está todo mundo começando a antecipar esses cortes, e isso deu refresco para a Bolsa, né? Deu refresco para ativos de risco em geral, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? A gente percebeu esse movimento na curva de juros americana, né? Os juros de 10 anos descomprimiram, os juros de curto prazo também descomprimiram, e aí as bolsas, aquela coisa, a hora que você tem juros baixos e você tem margens operacionais melhores, e aí as empresas estão sim, vamos dizer, elas fizeram um bom trabalho durante 2023 e vão ter margens operacionais melhores, maiores. Quando você junta esses dois fatores,
assim, o valor intrínseco das empresas tem que avançar. Então, a Bolsa, ela sempre anda em solavancos, vamos dizer assim, né? Aconteceu agora no mês de novembro, né? Todas as bolsas globais subiram com muita força, o Brasil destaque, né? O Ibovespa é uma das bolsas que mais sobe aí nesse mês de novembro, mas lá fora também o S&P, se destacou, as Big Techs foram muito bem, aproveitaram o embalo ali dos resultados trimestrais e acabaram surfando um mês muito positivo, mas a gente viu isso também acontecer na segunda camada do S&P agora em novembro. Então, se a alta do S&P até o começo de novembro se devia muito aos Magnificent Seven, esse empurrão agora de novembro, vamos dizer, também é formado principalmente pelo Tier 2, eu vou chamar assim, a segunda camada das ações das companhias americanas, então aquelas large caps, mas que não são as mega caps, vamos dizer assim, que acabaram andando muito bem nesse mês de novembro. Né? O que foi mal nesse mês de novembro foi o segmento de energia, né? O segmento das empresas ligadas ao setor de petróleo, enfim, o petróleo caiu e essas empresas acabaram indo mal, apesar de que hoje, por conta aí da questão da OPEP, as ações estão até se recuperando pelo menos parte aí das perdas de novembro, final de novembro e começo agora final de outubro e começo de novembro. E aí, assim, a impressão que dá é que, de novo, né, eu acho que esse Tier 2, essa segunda camada das ações das empresas americanas, também essas empresas mostraram uma melhora no desempenho operacional ao longo aí desse terceiro trimestre. Isso deve ser carregado para o quarto trimestre, em especial quando a gente avalia os guidances que eles divulgaram agora. Então, a impressão que dá é que agora você tem sim algum suporte para olhar para 2024 e olhar para o S&P e falar assim, poxa, tem bagagem para a gente ver uma dinâmica positiva de bolsa o ano que vem. Tá? Diferente do que foi 2023, e no primeiro semestre, eu acho que em 2023 a gente tinha medo dessa segunda camada das empresas americanas. Agora a gente olha para 2024 e já vê um pouco mais de robustez nos balanços, as empresas muito mais bem preparadas. Né? Eu vou citar aqui um exemplo, porque é um dos cases que a gente acabou apostando nos resultados e que vieram super bons, é o case da Salesforce, que divulgou resultado ontem, inclusive, as ações estão subindo aí por volta de 7% hoje. A Salesforce, empresa de softwares conhecidos aí, vamos dizer, abastecem o B2B, né, os negócios aí, e a empresa divulgou incrementos de margens operacionais brutais, na casa assim de 800 pontos base, que me parece assim algo totalmente fora da curva. E quando a gente olha o que está acontecendo, é justamente a implementação da inteligência artificial pelas empresas, né? As empresas estão implementando a inteligência artificial naqueles segmentos de CRM, né? Vamos dizer, para o front, vamos dizer, usar melhor as suas ferramentas com seus clientes. Então, você percebe que as empresas, ao longo de 2023, vieram ali se moldando e se preparando, né, para o ano que vem. Eu estava muito mais confesso que eu estava muito mais pessimista em relação ao ano que vem. Acho que a economia americana até caminha para um processo de desaceleração, eventualmente uma recessão, mas quando a gente olha as iniciativas das empresas e o caminho que a gente pode ver na política monetária, eu vejo espaço para a Bolsa Americana continuar subindo em 2024.